Projeto de vida, avante sem parar. E eu comecei um estudo com vocês há alguns dias sobre Josué. Lemos aí até o versículo 9, e eu quero ler hoje a partir do versículo 10 do capítulo 1 de Josué. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo por favor em Josué, capítulo 1, versículo de número 10. Josué, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Versículo 16, olha a resposta do povo a Josué. O povo diz assim, versículo 16: então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. É interessante que Josué, ele está muito próximo de uma conquista que foi prometida por Deus a Abraão, bastante tempo antes dessa conquista acontecer. E é interessante que lá em Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo 2, pensa comigo aqui uma coisa. Moisés, ele tirou o povo da escravidão do Egito, e a travessia do deserto era de aproximadamente 200 quilômetros. E em Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, a Bíblia revela o tempo que a travessia poderia durar. Era um tempo de aproximadamente 11 dias. Vem comigo no texto, Deuteronômio capítulo 1, versículo 2. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. O que é que está dizendo aqui? É que a travessia do povo, que durou 40 anos, na verdade, poderia ser feita em 11 dias. Depois dá um Google aí e veja no mapa isso que eu estou falando. E é muito impressionante a gente olhar para essa realidade e ver o povo que estava muito próximo da promessa. Eram poucos dias que separavam o povo da sua promessa. Esse povo ficar 40 anos no deserto, andando em círculo, e esse povo não conquistar aquilo que Deus já tinha dado. E a pergunta é: por que é que esse povo demorou tanto tempo para avançar o Jordão? O Jordão era a barreira natural entre o deserto e a terra que Deus prometeu a Abraão. E agora Josué está dizendo: chegou o dia da gente atravessar o Jordão e ninguém vai ficar para trás. É interessante que até aqui algumas tribos
que Josué ele cita nominalmente, tribo de Ruben, tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, esse povo já estava no descanso, na terra que não era a terra prometida, mas era uma terra legal, era uma terra que esse povo gostava de estar, e a Bíblia diz que eles ficaram ali naquele descanso, e ficaram tranquilos. Já deve ter acontecido isso com você, né? Você sabe que tem algo melhor para você, mas você fica tranquilo. O ser humano é tão complicado, que a gente acostuma até com dor de dente, né? Às vezes a gente fica tranquilo até com uma dor de dente. Teve uma vez que eu fiquei com uma dor de dente, e eu fiquei tranquilo, eu descobri um jeito de dormir, e eu deitava de um jeito que não doía. Então eu comecei a me acostumar, fiquei tranquilo com a dor de dente. A gente gosta de se acostumar com as coisas que não são boas para nós, por acharmos que aquilo nos dá algum conforto. A gente gosta disso. E Josué traz uma palavra, inclusive para a tribo, ou para as tribos que estavam no descanso. Josué diz: chegou a hora, depois de 40 anos, chegou a hora de nós possuirmos a terra que Deus já nos deu. Por que é que esse povo ficou 40 anos e não avançou, e demorou tanto tempo algo que poderia ser feito tão rápido? Será que era falta de promessa? Será que era falta de pastor? Será que era falta de Deus? Será que era falta da presença de Deus na vida deles? Não. Esse povo ficou 40 anos para viver algo que poderia ser feito em 11 dias, porque o problema não estava no caminho, mas o problema estava no coração das pessoas. Escute isso: se nós queremos avançar nas coisas que Deus tem nos prometido, o problema da nossa falta de avanço não é de Deus, não é do lugar que nós estamos, não é do ambiente que nós frequentamos, mas o problema geralmente é do nosso coração. Deus tirou Israel do Egito rapidamente, mas Deus precisou de 40 anos para tirar o Egito de Israel. Guarde isso no seu coração. Eu sei que tem gente aqui que tem anos que faz projeto de vida e que diz agora vai, e nunca vai. Tem gente aqui que tem anos que você está se propondo mudar um comportamento e nunca vai. Tem gente aqui que você tem anos que você está se propondo a servir a Deus e nunca vai. Deixa eu dizer uma coisa para você: o problema não é Deus, o problema é o seu coração. E chegou o tempo, agora vai. Eu quero nessa noite ser como Josué e declarar na sua vida: chegou o tempo de nós avançarmos o Jordão. Há promessas, guarde isso no seu coração. Há promessas que Deus já liberou para nós, já estão entregues, já foram faladas, e nós só vamos conquistá-las quando amadurecermos e avançarmos internamente. É impressionante como a gente vê no livro de Êxodo o povo fazendo tudo errado, e a Bíblia diz que o povo ia morrendo, um por um. As pessoas iam morrendo, porque Deus precisava, para a terra prometida se tornar realidade, Deus precisava tratar com o coração do povo, e o povo não aceitou tratamento. Então o povo foi morrendo. Foram 40 anos das pessoas morrendo, porque o coração das pessoas não estava preparado para as promessas de Deus. Meu Deus do céu, nós estamos chegando no final do ano. As promessas de Deus estão sendo liberadas, o Espírito Santo tem falado, Deus está fazendo, o Espírito Santo está se movendo no nosso meio. Como é que é possível ter gente que não está entendendo? Chegou o tempo de nós prepararmos o nosso coração, de nós avançarmos internamente, para que a gente de fato conquiste as promessas. 2026, eu creio, será um ano de promessas concretizadas. Mas em 2025, eu creio também, que nesses últimos dias do ano, o Senhor quer preparar o nosso coração, para vivermos essas promessas. Tem gente que Deus já prometeu de ser Deus já falou com você: olha, você vai ser um grande empresário, você vai ser um grande empreendedor, e a pessoa está patinando, não se prepara, está sempre com problemas financeiros, nunca paga o que deve. E a pessoa não entende que ela só vai ser um grande empreendedor se ela, como um pequeno administrador das finanças do seu lar, ela estiver preparada.
Tem gente que Deus tem promessas de um grande ministério. Deus já falou com você várias vezes que você vai ser um pastor, que você vai ser um grande líder de célula, que você vai ser um grande ministro de louvor, mas você não se coloca à disposição de Deus para Ele te preparar. Você está sempre correndo de Deus. E aí entra ano e sai ano, nada muda, porque o seu coração e o meu coração, nós não estamos preparados. A promessa já foi liberada, o avançar de Deus já está ministrado aqui nesse altar e nas nossas vidas, e chegou a hora de nós nos prepararmos para alcançarmos as promessas de Deus. Deus já tinha dado a promessa, mas o povo não tinha possuído a terra. Deus já tinha dado a herança, mas a herança não era automática. A herança precisava ser conquistada e as pessoas tinham que ter maturidade para irem para a guerra e conquistarem a nova terra. A promessa não é algo automático na vida do crente. Tudo que Deus fala conosco só vai acontecer se o nosso coração estiver preparado para aquilo que Deus falou. Por isso que tem tanto crente na igreja de Jesus, que ele não muda de vida nunca. Esse negócio de ser pastor, às vezes é problemático, porque a gente começa a olhar para as pessoas e a gente vai vendo padrões. Tem gente que eu discipulo há anos, a pessoa não muda de vida. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa, o mesmo pecado, as mesmas ladainhas, as mesmas reclamações. Tem gente que não consegue romper como um cristão verdadeiro. Ele nunca tem uma experiência nova com Deus. E aí a gente vai descobrindo por quê. Porque a pessoa está como o povo do deserto. A pessoa está cheia de Egito no coração dela. Ela não abre o coração, ela não crê na palavra que Deus deu para ela. Então ela fica andando em círculos. Ela fica andando em círculos, ela não avança no casamento, ela não avança como pai, como mãe, ela não avança como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Irmã, eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para dizer: chegou o tempo da gente romper o Jordão, e chegou o tempo da gente preparar o nosso coração para administrar as promessas que Deus tem para nós. Interessante que quando a gente olha para a realidade histórica do povo, o deserto virou um lugar interessante para se viver. Quando você vê a caminhada do povo do deserto, apesar de ter sido muito tempo, 40 anos de deserto, mas foi no deserto que aconteceram os maiores milagres. No deserto o mar se abriu, no deserto a roupa do povo crescia no corpo, no deserto o maná era enviado do céu e o povo comia. No deserto, quando havia frio, o Senhor era uma coluna de fogo que esquentava o povo. O deserto foi o lugar aonde grandes milagres aconteceram. O deserto é o lugar que sai água da rocha. O deserto é o lugar que os inimigos fogem. O deserto foi um lugar de milagres, e glória a Deus por isso. Tempo de deserto na vida do cristão é um tempo importante para a gente experimentar os milagres de Deus. Agora tem gente que gosta de ficar nesse deserto. O negócio era para ser 11 dias, gente. Virou 40 anos. Muito bom ter milagre, muito bom ter provisão de Deus, mas irmãos, o deserto é para preparar a gente para o tempo da promessa. Então, quando a gente está passando uma crise na nossa vida, para usar a linguagem bem popular, quando as coisas estão dando errado, não é para a gente ficar ali experimentando milagre por muito tempo, não. É para a gente pular de fase e para a gente aprender com aquela crise, para agora sim administrar as promessas de Deus. Mas a gente não aprende. Aí o deserto se torna um lugar de permanência e não um lugar de passagem. Esse é o problema. O problema não é quando a gente está enfrentando uma crise. O problema é quando a gente vive em crise e a gente começa a transformar a crise em até um lugar em que nós gostamos de estar. Eu conheço gente que tem mania de problema. Quem conhece gente assim? Quem conhece? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela tem mania de doença. Mania de doença. Está sempre doente. Tem gente que tem mania
de arrumar problema, ele gosta, ele é viciado em resolver problema. Então, se fica muito tranquilo, ele já começa a procurar um outro problema, ele começa a achar situações, porque ele gosta de deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você: deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem. Então, se tem muito tempo que você está passando uma crise, por favor, irmão, aprenda com aquilo que você está enfrentando, para você ir para a próxima fase, que é a hora da conquista. Deus faz tudo no começo da vida para nos mostrar que o deserto não é o destino. Deus faz tudo com a gente no começo da vida cristã para nos mostrar que o deserto é um tempo necessário. As crises acontecem, mas isso precisa passar. Isso precisa passar. A terra prometida, olha que ambiguidade interessante. No deserto tinha maná do céu. A Bíblia diz que na terra prometida, olha o que diz Josué 5,12, olha o texto, Josué 5,12, quando eles entraram na terra prometida, olha o que aconteceu, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou, já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. Então quando eles chegaram na terra prometida, parece que uma coisa aconteceu, os milagres cessaram. Não tinha mais maná. Não é estranho isso? Mas por que não tinha mais maná? Porque agora era a hora deles trabalharem e desfrutarem de um tempo de promessa, que era a grande vontade de Deus para a vida deles. Então o milagre na vida do cristão não é o fim. O milagre na vida do cristão é o meio de Deus nos ensinar lições para a gente passar para a próxima fase. Tem gente que está todo dia pedindo: Deus, manda uma provisão do céu, eu preciso de dinheiro, eu preciso de recursos para pagar aquela conta. É porque você não aprendeu ainda que a terra prometida é o lugar que você vai aprender a gerir os seus recursos, para que eles nunca faltem. Então você está sempre pedindo dinheiro de Deus, para Ele resolver um problema que você mesmo criou. Tem gente que está todo dia pedindo: Deus me cura, mas é porque pode ser que você não está cuidando do seu corpo, e o lugar que Deus quer é que você cuide bem do seu corpo e tenha saúde, e que você não vai precisar mais pedir cura, porque o seu corpo agora é templo do Espírito Santo, e você está cuidando bem dele. Tem gente que está sempre pedindo ajuda: eu preciso de um psicólogo para resolver um problema, e aí você está sempre procurando uma sessão psicológica para resolver um problema, mas você em Cristo Jesus, depois da sessão psicológica, pode aprender aquela situação, e você não vai precisar mais, porque você vai ter alta do psicólogo, e agora Jesus, Ele vai te conduzir para uma terra prometida. Doutora Franciele está ali. Está tudo certo que eu falei, né? Tem alta de psicólogo, né? Que eu descobri. Pronto. É isso. Escute. A promessa parece que na terra da promessa não tem milagre. É porque na verdade não precisa de milagre na terra da promessa. Na terra da promessa já é o local já é o milagre em si. E quando eu trabalho, eu me esforço, eu estou desfrutando dela, é nessa hora que o Senhor se manifesta plenamente, e é nessa etapa da vida que nós estamos desfrutando daquilo que o Senhor nos prometeu. Na terra da promessa não saiu água da rocha. Na terra da promessa não teve codorniz vindo do céu. Na terra da promessa agora tem que plantar para colher, porque a comida não nasce do nada, mas o povo agora está plantando e está colhendo. Na terra da promessa não teve luta mais contra os inimigos depois da conquista, porque a terra da promessa é a etapa de vida que Deus quer nos levar nos próximos dias e no próximo ano. Quem quer viver as promessas de Deus precisa avançar, não mais para ficar precisando de milagre para crer em Jesus, mas agora para desfrutar da presença de Jesus em sua vida, que esse sim é o grande milagre na vida de um ser humano. Eu quero já caminhar para o final dessa mensagem, falar de algo que Deus colocou no meu coração, que é duro de falar, mas é a pura realidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: falar de avançar é falar de uma coisa que a Bíblia chama de maturidade. Maturidade.
Nós não vamos administrar as grandezas de Deus sem maturidade. É muito impressionante como os crentes ficam pedindo coisas para Deus e não estão prontos para administrar essas coisas. Muito triste isso. É como se uma criança chegasse para um pai e falasse: eu quero uma Ferrari. O pai olha para a criança e fala: ô meu filho, se eu te der uma Ferrari eu vou te perder. Você não sabe dirigir a Ferrari. Então tem crente que ele é uma criança na fé e está pedindo para Deus coisas, e Deus fala: eu não posso te dar isso, porque se eu te der isso, eu vou te perder. Então, para a gente ter essa Ferrari, ou para a gente ter as promessas de Deus, nós precisamos avançar em nossa mente. É uma questão de maturidade. Deus não leva meninos à promessa. Deus só leva homens e mulheres que entendem o seu chamado para o tempo da promessa. Deus não leva quem fica reclamando da vida para a promessa. Aliás, os reclamões, os murmuradores do deserto, todos morreram, porque eles não poderiam herdar a promessa, porque quem reclama não pode herdar a promessa. Deus não leva crianças para a promessa, Deus leva guerreiros, Deus leva homens obedientes para a promessa. Viu o que nós lemos aqui? O povo diz para Josué: tudo que você, Josué, ordenar, nós faremos. Então Josué olhou e falou: vocês agora estão preparados para herdar a promessa e avançar o Jordão. Os meninos, sabe o que Deus faz com os meninos? As crianças na fé, Deus ele vai entregando maná, Deus vai fazendo água brotar da rocha, e por muito tempo tem gente que fica por muitos anos numa vida mais ou menos com Deus, numa vida mais ou menos, e recebendo milagre, e está tudo bem, você quer isso, ok, mas eu estou pregando aqui um evangelho que vai te levar para uma próxima fase. Eu creio que 2026 será o ano de avançar. Então eu estou pregando aqui para uma igreja que em 2026, ao invés de eu ter que ficar te ligando aqui, ó, eu sou o seu pastor, ô fulano, você sumiu da igreja. Não, eu vou te ligar para falar assim: fulano, sabe aquela pessoa que você está querendo ganhar para Jesus? Eu estou aqui orando por ela. Essa pessoa que você está ganhando para Jesus, nós vamos batizar no próximo batismo. Vamos orar por ela juntos? Isso é maturidade. Tem alguém comigo aqui? Eu estou preparado para você, ao invés de você chegar para mim e falar: pastor, me dá uma mentoria financeira aqui, porque todo mês eu gasto mais do que eu ganho. Eu estou preparado para você chegar e falar assim: pastor, me dá uma mentoria aqui, porque eu aprendi os princípios, e eu agora estou investindo o meu dinheiro, e eu estou, para a glória de Deus, conseguindo poupar um dinheirinho todo mês. Eu estou preparado, ao invés de você me procurar e falar: pastor, ora para o meu casamento porque ele está ruindo. Eu estou preparado para você me procurar e falar assim: pastor, meu casamento está uma bênção, e eu agora estou ajudando outros casais. Vamos orar para abençoar o ministério de casais da igreja. Então chegou o tempo da gente avançar, chegou o tempo da gente querer outras coisas. Eu cito o Ricardo aqui algumas vezes, e o Ricardo é o típico crente que está aprendendo com Deus em coisas, posso falar, né, Ricardo? Está liberado, né? É testemunho mesmo. Mas ele está aprendendo com Deus. Ai dele se ele falar não. Eu falo assim mesmo. Mas ele está aprendendo com Deus a avançar na sua vida. Ele estava falando comigo ali agora: pastor, eu estou aprendendo, viu? Estou aprendendo coisas na minha vida antes do culto. Eu sei que Deus está me amassando, porque Ele tem um propósito na minha vida, eu sei disso. E o Ricardo, há um ano atrás, estava me procurando para pedir oração, para resolver um problema da empresa dele. Agora ele está pedindo oração, falando: pastor, ora aqui pela minha célula, porque eu sei que a parte financeira Deus está provendo, mas ora pela minha célula para a gente continuar ganhando almas. Olha o avançar de Deus na vida de uma pessoa. Isso é para te inspirar. A gente tem que parar de agir como menino na fé, e chegou o tempo da gente olhar para Deus e falar: eu quero servir a Deus, eu quero amar a Jesus acima de tudo, eu quero abrir mão daquele pecado que me atrapalha, eu quero avançar nas minhas relações, eu quero avançar com Deus. É isso que Deus tem para nós. Chega de deserto, chegou o tempo de avançarmos para a promessa, e quem recebe isso, diga amém. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 5,12. Olha esse texto é pesado, irmão. Olha o que o autor aos Hebreus escreve: pois embora a esta altura
já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite. Quem é que bebe leite? Criança. E não de alimento sólido. Olha que palavra. Olha que palavra. O autor aos Hebreus está dizendo: olha, já era para vocês estarem na condição de mestres. Já era para vocês estarem orando por coisas, fazendo coisas na obra de Deus, que o tempo já dava para isso. Só que não. Vocês precisam de alguém que ensine vocês os princípios elementares. Vocês estão ainda no primário da fé. E por isso, por estarem no primário da fé, deixam de desfrutar das promessas. E está tudo bem, tem gente que quer ficar no primário. Tem gente que quer ficar a vida inteira tomando leitinho e achando que isso vai resolver o problema dela. Eu não. Você também não. Nós somos daqueles que avançamos. Nós somos daqueles que não retrocedemos. Nós somos daqueles que olhamos para frente e vemos o agir de Deus em todas as áreas da nossa vida e tomamos posse daquilo que o Senhor nos prometeu. Agora, se você quiser ficar 40 anos no deserto, irmão, estamos juntos. Vou estar em oração pela sua vida. Mas se você quer aprender com o deserto e chegar agora numa próxima fase, venha comigo em oração, busque a Deus como você nunca buscou, e se prepare, porque 2026 vai ser diferente. Eu declaro isso na sua vida. Esse final de ano vai ser diferente, não vai ser algo que você está acostumado, não. Deus vai se manifestar de forma diferente, porque chegou o tempo das promessas de Deus na vida de muitos. Eu termino essa palavra com uma direção para a sua vida para os próximos dias. Olha aqui bem nos meus olhos. Olha o que Josué falou para o povo. Nós lemos aqui, mas eu vou ler de novo. Olha o que Josué disse para o povo. No versículo de número 3. Josué, ele recebe uma palavra de Deus e na sequência ele fala para o povo. Mas olha o que Deus falou para Josué primeiro. Diz assim o texto: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Esse pôr o pé é uma mensagem poderosa. O povo não queria pôr o pé na terra prometida, porque a gente já conhece o texto. Os 12 espias da terra trouxeram um relatório negativo para Moisés e o povo ficou com medo. Então o povo não quis colocar os pés na terra por causa do medo. E agora Deus está falando para Josué: é aonde vocês colocarem os pés. Se colocarem os pés, eu darei por herança. Colocar o pé em algo que tem muito inimigo não é fácil. A gente está vendo uma guerra de muitos anos já entre Ucrânia e Rússia. E o que a Rússia fez, que foi alcançar territórios da Ucrânia, e a guerra não cessa. Isso não é fácil. Não é fácil, ainda mais a Ucrânia com uma proteção dos Estados Unidos, dos países da União Europeia. É uma guerra que parecia fácil, mas está se mostrando uma guerra muito difícil. E não é fácil colocar o pé em território que não é seu. Não é fácil, não é brincadeira. Colocar o pé no território que não é seu é um grande desafio. E aqui a palavra que Deus falou para Josué é: se colocarem os pés, se tiverem coragem de caminhar nas terras que não são suas, eu dou essas terras para vocês. Então, é como se Deus estivesse falando para Josué assim: Josué, esse povo é todo covarde. Tem 40 anos que eu estou com eles, e tem 40 anos que esse povo não possui a terra, porque não tem coragem de colocar os pés nessa terra, tem medo. Mas agora não, Josué, agora eu serei contigo, e nessa nova fase, nesse novo tempo, eu estou dizendo para vocês: coloquem os pés que eu coloco as minhas mãos. Eu quero terminar essa palavra com essa direção profética para muitos que estão aqui. Coloquem os pés
porque eu vou colocar as minhas mãos, diz o Senhor. Coloquem os pés, porque eu vou colocar as minhas mãos. Sabe o que significa isso? Tenha coragem de estar nos ambientes que você nunca teve coragem de estar, de falar o que você nunca teve coragem de falar, de orar o que você nunca teve coragem de orar, de romper com o que você nunca teve coragem de romper, de fazer o que você nunca teve coragem de fazer, porque se colocares os pés, diz o Senhor, eu colocarei a minha mão e essa terra será sua. Aqui eu estou pregando para pais que nunca tiveram coragem de ter uma conversa certa com seus filhos. Aqui eu estou pregando para homens que nunca tiveram coragem de assumirem os seus papéis de homens dentro do lar. Aqui eu estou pregando para homens de Deus que nunca tiveram coragem de dizer: eis-me aqui, agora eu vou servir a Deus com a minha vida. Aqui eu estou pregando para pessoas que nunca tiveram coragem de dizer: eu vou servir a Deus naquele ministério da igreja. Aqui eu estou pregando para homens e mulheres que nunca tiveram coragem de empreender, e Deus está dizendo: chegou o tempo de você empreender. Aqui eu estou pregando para pessoas que nunca tiveram coragem de perdoar aquelas pessoas que te fizeram mal, e hoje o Senhor te diz: tenha coragem, porque se você tiver coragem de perdoar, eu colocarei as minhas mãos sobre você. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está dizendo para Josué: Josué, a fase agora é a fase da coragem, não é a fase mais do medo. Avançar exige coragem, exige colocar os pés aonde ninguém tem coragem de colocar. E eu termino essa palavra com a declaração central que Deus colocou no meu coração. A promessa para a sua vida e para a minha vida já está pronta. O Senhor já determinou as promessas para todos nós, e agora nós precisamos ficar prontos para essas promessas, com coragem, com ousadia, com amor e com dedicação ao Senhor. Nós vamos alcançar as promessas. E eu te pergunto: o que é que você está esperando para tomar essa atitude de coragem? O que é que você está esperando? Hoje eu digo sim para Deus. Tem alguém que diz sim para Deus junto comigo hoje? Você pode dar um glória a Deus bem forte aí, você que diz sim para Deus. Só você que diz sim para Deus e que quer ter coragem em ações que você nunca teve. Fica de pé no seu lugar. Se nós, escute o que eu vou te falar, se nós continuarmos vivendo da forma que nós vivemos até hoje, vamos continuar no deserto. Mas se nós tivermos coragem de darmos os passos que precisamos dar, e muitas pessoas aqui já sabem o que precisa ser feito, nós vamos viver as promessas de Deus e vamos avançar. O deserto passou, irmão. Deixa o deserto para trás. Atravessa o seu Jordão. E o Senhor fala muito forte ao meu coração aqui sobre atitudes de coragem que nós precisamos tomar nos próximos dias. Eu não sei para quem é essa palavra, não sei. Mas eu sei que Deus está incomodando algumas pessoas aqui com atitudes de coragem. Aliás, Deus me mostra aqui pessoas que precisam romper relacionamentos de amizades que têm te destruído. Pessoas que têm influenciado você negativamente. O Senhor está dizendo: faça algo de coragem e rompa essa relação. Para ficar claro, eu estou falando aqui de amizades, porque o Senhor me revela aqui pessoas com amizades que estão te influenciando e que estão te destruindo. Há atitudes que nós precisamos romper, coisas que nós estamos acostumados a fazer e que nós temos que ter coragem de deixar para trás. O deserto tem sido fruto
da nossa desobediência. A gente gosta de colocar a culpa em todo mundo, mas a culpa é nossa. O deserto é culpa nossa. A promessa está à frente. O tempo de cantar está chegando. E o Senhor está dizendo para muitos aqui: tenha coragem e avance o seu Jordão. Feche os teus olhos.